Então, vamos lá, pessoal. Acho que todo mundo pronto e ansioso aí para ouvir a palestra do Rafael. Essa palestra tem por título Versionando Canções, quando a tradução precisa cantar em bom português. Então, desde 99, o Rafael trabalha com teatro musical. Dentre as funções que ele tem exercido estão ator, diretor, coreógrafo e autor, mas encontrou no trabalho de versionista sua verdadeira paixão. Em 2011, criou o site musical Em Bom Português, onde ele disponibiliza mais de 1.400 versões em português. Em 2017, mais recentemente, começou a versionar para os canais Disney Channel, Disney XD e Disney Junior. Em 2018, fez sua primeira versão brasileira oficial com o premiado musical Os Últimos 5 Anos. Nos anos seguintes, assinou as versões de Heathers, 2019, e mais recentemente, agora nesse ano, Naked Boys Sing in Brazil. Então, seja muito bem-vindo, Rafael. The floor is yours. Opa, muito obrigado. Eu vou começar aqui respondendo essas duas perguntas, que eu acho que se eu não responder agora, a gente pode acabar se perdendo, mas respondendo a pergunta da Selene, ela perguntou qual a melhor versão de música infantil que você lembra. Essa é uma pergunta que talvez a resposta seja um pouco pessoal, talvez a melhor para mim seja a versão do Corcunda de Notre Dame, da Disney, porque me tocou de uma forma especial quando eu não era tão criança ainda, mas foi o primeiro material que a minha tia me trouxe um VHS em inglês dos Estados Unidos, e foi o primeiro material que eu tive contato em fazer essa comparação, né, do inglês para o português. Então, talvez a resposta seja um pouco pessoal, mas essa é a minha resposta. E a pergunta da Andrea, ela me pergunta quais materiais, fora o cérebro, claro, você usa para buscar as rimas. Você busca outras canções, usa literatura como apoio? Outras canções é sempre uma referência. Eu não busco exatamente, saio procurando rimas em outras canções, mas como a gente trabalha com tradução, é impossível, né? E eu acho que tá até burro se você não buscar outras referências e você ter exemplos, né? É sempre bom você estar analisando outros trabalhos, porque a gente costuma ter uma crítica um pouco mais técnica quando o trabalho não é seu, né? Quando o seu trabalho você critica um pouco com o coração, é um pouco complicado. Então, é mais fácil criticar o trabalho dos outros. Eu acho sempre bom a gente ter referência em outros trabalhos. Mas a minha fonte original para buscar rima, acredite se quiser, é a tradução literal da canção. Eu acho que o ponto de partida sempre tem que ser a canção original, o que está sendo dito originalmente. Então, eu tento buscar palavras que rimam dentro da tradução original. Quando eu não consigo encontrar, eu começo a buscar dicionários de sinônimos. Então, se eu preciso que essas palavras rimem e não estão rimando, eu busco sinônimos que rimem para, na melhor dos mundos, me manter sempre vinculado ao original, né? E, em último caso, eu busco dicionários de rimas, que eu não acho tão bom, porque você está buscando uma rima pela rima, e eu acho que isso é, de certa forma, pobre, né? Você precisa buscar a rima pelo contexto. Então, é mais ou menos essa a minha progressão para você buscar as rimas, além do cérebro, é claro. Bem, respondido isso, eu vou projetar aqui a minha palestra e eu vou dizer o seguinte: eu prefiro sair falando desesperadoramente para dar tempo de falar tudo que eu quero falar e a gente poder ter mais tempo para tirar dúvidas no final. Então, eu confesso que eu vou ser um pouco rápido. Porém, eu quero dar liberdade para todo mundo. Se eu estiver sendo rápido demais, se alguma coisa não tiver ficado clara, fiquem super à vontade para me interromper, pergunta, desmuta o microfone, fala comigo, que eu explico novamente, entro em mais detalhes ou vou mais devagar, não tem problema. Eu estou indo no ritmo que eu acho que vai ser confortável, mas se não estiver confortável, é só falar que eu adequo o ritmo para que fique tudo bem confortável. Beleza? Então, vamos lá. Vou compartilhar a minha tela aqui. Acredito que vocês já estejam vendo. Então, vamos começar, falando sobre versão brasileira. Eu começaria aqui com a apresentação. Essa aqui é a minha ementa de hoje. Eu falo da apresentação, o que é uma versão, vou falar um pouco da nomenclatura. A gente vai entrar um pouquinho na parte técnica, que é o princípio do pentátulo, e eu dou uma dica por onde começar. A apresentação, como eu já fui muito bem apresentado pelo Robson, eu vou passar bem rapidinho, tá? Eu comecei a trabalhar com teatro musical na Escola de Teatro Musical de Brasília em 2007.
Como ele já falou, eu criei um site em 2011 chamado Musical em Bom Português, onde eu disponibilizo grande parte do meu trabalho, todo aquele que eu posso contratualmente disponibilizar, porque nem todos a gente pode deixar disponível, né? E eu sou versionista dos canais da Disney, Disney XD, Disney Channel e Disney Junior. E os meus 3 musicais oficiais que eu fiz foram os últimos 5 anos, em 2018, Heathers, o musical, em 2019, e teria feito Naked Boy Singing Brasil em 2020, porém, a pandemia nos deixou de surpresa. A temporada foi adiada para 2021, mas espero que ainda aconteça, né? Então, 2020 vai passar em branco por enquanto. Então, eu vou começar falando o que é uma versão, porque a nomenclatura, né, dar um nome a este trabalho do versionista, por incrível que pareça, é uma coisa que não é tão simples, tá? Eu gosto sempre de ir no original, né? Se você for buscar lá a origem da palavra, né, ela vem, o significado dela vem de transformar. E eu acho que uma versão, mais do que uma tradução, é bem uma transformação mesmo, porque você não pode fazer uma tradução literal, você precisa levar em consideração outras coisas que a gente vai falar aqui, né? E somente a tradução não vai fazer com que seja cantado de uma forma interessante, a gente vai ter alguns problemas. Então eu gosto dessa palavra transformação, né? No Sindicato dos Tradutores, versão não é o que eu chamo de versão, né? Para eles, a versão é uma tradução do português para uma língua estrangeira. Então, a própria nomenclatura, a gente já começa a ter alguns probleminhas aqui, né? E na dublagem, que eu também trabalho com dublagem, lá eu não sou versionista. Lá minha função lá é adaptador, que eles chamam, né? Versão brasileira é como eles falam, a tradução do texto, incluindo as canções, a tradução do texto inteiro, e mesmo se não houver canção, é versão brasileira, né? E a tradução da canção é chamada de adaptação, tá? Então, aqui, nós vamos considerar a versão como a tradução de uma letra de música, observando a sua métrica, sua rima, sua cantabilidade, naturalidade e sentido original. Esses pontos eu vou entrar em detalhes um pouco mais à frente, então eu não vou falar tanto aqui nesse momento, beleza? Para a gente ficar todo mundo na mesma página, né? Existem várias formas de você fazer uma tradução, né? E se você não presta atenção nesses termos que eu listei, não necessariamente vai ser uma versão, né? Dando alguns exemplos, se vocês observarem esse diagrama aqui, se eu me preocupar apenas com o sentido original, com a métrica e com a rima, que eu falo apenas, mas já é muita coisa, e você for traduzir aquela letra de música, se você não se preocupar com a cantabilidade e com a naturalidade, não necessariamente você está fazendo uma versão que seja cantável. Você pode estar fazendo apenas um poema, né? Que o poema você pode ler, né, quantas vezes você quiser, não precisa se preocupar com tudo que você se preocupa quando você faz uma versão. E por aí vai. Se você não prestar atenção no sentido original e você traduzir apenas pela métrica, pela rima, pela cantabilidade, pela naturalidade e esquecer o sentido original, é uma outra coisa que você está fazendo. E por aí vai. Eu acho que nós temos aqui uns comentários, deixa eu dar uma olhadinha. Como você sabe que é a melhor rima e transmite o mesmo sentimento? Olha, sinceramente, essa resposta é o seguinte, é um coração, né? É pelo coração. E descobrir qual é a melhor rima é praticamente impossível. E o que é melhor para mim, às vezes, não é melhor para os outros. A gente precisa realmente ir pelo coração, né? Nesses momentos, a gente perde um pouco a parte técnica. Mas quando eu chegar lá no princípio do pentátulo, talvez fique um pouco mais fácil essa questão do balanceamento que a gente precisa fazer para escolher, para fazer as escolhas na hora de fazer a versão, ok? Seguindo aqui um pouquinho, enfim, e mostrando que esse diagrama que a gente monta nem sempre vai ficar perfeitinho, tudo do mesmo tamanho, né? Até falando desse balanceamento que eu estava falando. A gente precisa, às vezes, prestar mais atenção em um lado, esquecer um outro, né? É impossível você conseguir colocar o mesmo peso para tudo, ok? Entrando agora já aqui na nomenclatura, algumas coisas que a gente vai falar quando eu estiver fazendo uma versão, tá? Vou primeiro dizer o que é um verso. Cada verso é uma linha na letra da canção. E existe muitas semelhanças entre você fazer uma tradução de um poema, porque um poema também tem uma métrica, também tem uma rima, tá? E a tradução de uma canção de música, né?
No próprio poema você também tem versos. A grande diferença é que enquanto no poema ele foi feito para ser lido e para ser visto, a forma como ele é organizado, o tamanho dos versos, às vezes também é pensado na hora do poeta escrever a poesia. Na canção, isso nem sempre é pensado, geralmente não é pensado, porque a canção não é feita para ser lida, ela é feita para ser ouvida. Então, é super comum você buscar letras de música na internet e você encontrar duas letras da mesma canção com os versos agrupados de formas diferentes. E tudo bem, porque não foi feito para ser lido, foi feito para ser ouvido, né? Mas, seja como ele estiver organizado, a gente vai considerar que cada linha da canção é um verso, tá? A estrofe é o conjunto de versos, tá? E normalmente a gente separa uma estrofe da outra por uma linha em branco, né? Como está aqui. E normalmente eles são agrupados pela forma como eles rimam, né? A gente busca agrupar de acordo com o esquema rítmico que tem aqueles versos, tá? A sílaba tônica, que é um ponto muito importante, esteja você traduzindo um poema ou esteja você traduzindo uma canção, o que, de fato, nem sempre é levado em consideração numa tradução comum ou numa legendagem, porque não tem necessidade, mas num poema e numa versão isso é essencial, tá? A sílaba tônica é a sílaba emitida com mais ênfase na palavra. E na versão, a gente precisa preferencialmente manter os tempos fortes da música, né, nas sílabas tônicas. E todas as sílabas que não são tônicas a gente chama de sílaba átona. No exemplo que a gente está dando aqui, eu pintei de vermelho todas as sílabas tônicas. Todas as palavras que são monossílabas, elas são a sílaba tônica, é a única sílaba que ela tem, né? No caso de 100, é 100. Ninguém tem duas sílabas, né? A sílaba tônica é alguém, quando é acentuado fica fácil de descobrir. Mas, enfim, acho que vocês já entenderam o funcionamento da sílaba tônica, tá? Na versão, assim como na poesia também, existe a elisão silábica, tá? E o que é a elisão silábica? Quando você tem duas palavras diferentes, você tem duas sílabas de duas palavras diferentes, a sílaba final de uma palavra com a sílaba inicial da próxima palavra, que se unem, se tornam uma única sílaba. E isso busca imitar a naturalidade da fala. Porque, como eu já falei, né, a canção é feita para ser ouvida, e dependendo do personagem que está falando, ele precisa falar de uma forma coloquial, ele precisa falar como a gente fala no dia a dia, né? Então, a gente pode, para poder manter a métrica, a gente pode usar isso ao nosso favor. E às vezes é até muito bem-vindo para que não fique uma canção muito robótica, né? Tudo muito certinho no lugar. Tem elisões silábicas que a gente precisa fazer porque a gente faz no dia a dia, né? No exemplo que eu estou dando aqui, sem ninguém, eu finjo que eu o vejo. Né? A gente não fala eu finjo que eu o vejo. Né? Eu finjo que eu o vejo. Eu junto essa sílaba. Tá? Eu costumo indicar a elisão silábica com esse underline aqui, para que fique claro para o cantor, quando ele vai cantar, ele saber que ele precisa fazer essa elisão silábica. Se eu olhar aqui, por exemplo, eu poderia muito bem falar escuta os seus passos. Ele vem, escuta os seus passos. Né? A gente até fala assim, mas como na versão a gente precisa prestar atenção na contagem de sílabas, isso é uma artimanha que a gente pode usar para a gente conseguir encaixar tudo no lugar. Às vezes eu faço a elisão silábica, às vezes eu não faço. Sempre buscando que fique o mais natural possível junto da fala, dependendo do personagem. Se a personagem, por exemplo, for uma professora de português muito estrita, ela vai falar tudo muito corretamente, sem fazer qualquer elisão. Então, além disso tudo, ainda depende do personagem que está cantando. Tá? E tem as sílabas poéticas, né, que vai ajudar a gente a fazer a contagem, justamente aquilo que eu estava falando, para você manter a contagem de sílabas. E a contagem das sílabas poéticas é diferente da contagem das sílabas gramaticais. E para dificultar a situação, se você conhece a contagem de sílabas poéticas em um poema, é diferente da contagem de sílabas poéticas numa versão, numa canção. Tá? E a melhor forma de você fazer essa contagem é ou pela partitura da canção, porque vai ter uma nota para cada sílaba. E se você não tem a partitura, ou se você não conhece, não sabe fazer a leitura da partitura, você pode fazer auditivamente. Você escuta a canção e você vai contando cada sílaba. No exemplo que eu estou dando aqui, né, se você for contar gramaticalmente, né, sem ninguém, eu finjo que eu o vejo, eu tenho 11 sílabas.
tá? Se eu for contar as sílabas poéticas, como eu decidi fazer a elisão silábica aqui, ao invés de eu contar que, eu, como 2 sílabas, eu conto só como uma. Sem ninguém, eu finjo que eu o vejo, tá? E quando você está fazendo uma canção, é diferente do poema. No poema, você conta as sílabas poéticas só até a última sílaba tônica. Na poesia, a gente contaria somente 9 sílabas, nesse caso, até o V, né? Mas quando você está versionando uma canção, você precisa contar todas as sílabas, porque cada sílaba é uma nota. Se você usa o vejo, coloca o vejo, e no original não tem aquela sílaba para falar o jô, você vai ter que inventar uma nota. Você está virando compositor. E isso não é o ideal. O ideal é que você mantenha a melodia original que foi feita pelo compositor. Ok? E nisso tudo, conjunto disso, a gente tira a métrica. A métrica é representada pelo número de sílabas de um verso. E é preferível sempre que se respeite a métrica original da canção. Não vamos acrescentar sílabas nem tirar sílabas. Se eu acrescento uma sílaba, eu vou ter que inventar uma nota. Se eu tiro uma sílaba, eu vou ter que tirar uma nota da canção. Então, se a canção original é um verso com 10 sílabas, eu preciso traduzir para um verso com 10 sílabas. Eu vou repetir isso talvez algumas vezes aqui, tá? O ritmo é marcado pela sucessão de sílabas átonas e tônicas dentro da métrica do verso, os tempos fortes e fráticos da melodia. E é preferível que sempre se respeite o ritmo original da canção. Uma canção bem feita, em qualquer língua que seja, ela já vai ter as sílabas tônicas, os tempos fortes da canção nas sílabas tônicas das palavras, né? E mesmo que talvez no inglês, por exemplo, onde tudo é monossilábico, você consegue escrever frases inteiras monossilábicas, né? I want to go to the park with you. Uma frase inteira só com monossílabo, quer dizer, é tudo tônico, né? Se você vai falar I want to go to the park with you, a gente naturalmente acentua algumas palavras, né? I want to go to the park with you, né? E a gente precisa respeitar isso. Vai ficar mais natural se você mantiver as sílabas tônicas nos pontos mais fortes da canção. Um bom exemplo, eu falo um pouco sobre isso no próximo slide, então eu vou continuar aqui falando aqui no exemplo. Se eu for ver os tempos fortes da música, né? Sem ninguém, eu finjo que eu o vejo, eu tenho que tentar manter as sílabas tônicas nos tempos fortes da música. Que isso vai fazer com que ocorra a prosódia. O que é a prosódia? É o emprego correto da acentuação tônica das palavras. É você manter as sílabas tônicas nos tempos fortes. Quando você não faz isso, você desloca a sílaba tônica das palavras, você pode ocorrer com que o ouvinte, que não está lendo aquilo, só está ouvindo, não compreenda muito bem o que está sendo dito. Um bom exemplo que eu posso dar sobre isso é a nossa canção do Atirei o Pau no Gato, né? Que tem do berro que o gato deu. Quando eu era criança, eu não entendia que era do berro. Eu achava que o gato era francês, era o gato do berro, né? Enfim, é do berro que o gato deu, só que teve o deslocamento da sílaba tônica. Isso não é proibido, isso acontece no Atirei o Pau no Gato e em várias outras canções. Só que a gente tem que impedir, né? A gente tem que evitar ao máximo que isso aconteça, porque, ao contrário do poema, onde o leitor vai poder ler e retornar várias vezes até entender o que está sendo dito, normalmente a canção, principalmente num musical, você escuta apenas uma vez. Se você não entender de primeira, você não vai entender mais. E aí o que você faz? Você vira para a pessoa do lado e pergunta: o que foi que ele disse? E aí nisso você já perde o próximo verso e o próximo verso, e aí degringolou tudo. Então, o ideal é que tudo fique muito claro e a prosódia fique perfeita, tá? Além disso tudo que eu já falei, a gente precisa se preocupar também com a rima, tá? E o que é a rima? São sons iguais ou semelhantes entre as palavras. E a rima, a gente normalmente está acostumado a procurar a rima somente no final dos versos. Nesse exemplo dessa canção que eu estou dando aqui, né? Ele vem, escuto os seus passos, sozinha eu sinto seu abraço, não deixa eu me perder, pois está sempre ao meu lado. Eu estou rimando passos com abraço com lado. Mas também existem rimas internas, que às vezes a gente nem percebe, mas dá um quentinho no coração, né? Se a gente respeita as rimas internas. Nos 2 primeiros versos a gente tem exemplo disso, né? Sem ninguém, eu finjo que eu o vejo.
Ele vem, escuto os seus passos, tá? Se alguém por acaso tiver interesse, essa estrofe é de uma canção do musical Les Misérables, chamado On My Own, tá? Uma música muito bonita, por sinal. Ok? Seguindo aqui, vamos entrar no princípio do pentátulo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, acho que tem uma dúvida no site. Um quentinho no coração, dá mesmo um quentinho no coração. E às vezes você não sabe por que você gosta daquela canção, por que aquele verso te toca tanto, por que é tão legal aquela canção. Quando você vai analisar, às vezes nem é a letra, às vezes nem é a voz, é a parte técnica. É como tudo encaixa tão bem, como tudo cai tão legal no lugar, que aquilo te anima, aquilo te alegra. O nosso cérebro gosta de previsibilidade, né? Então, quando você está ouvindo uma canção, a rima é prevista. Quando a rima não vem, isso pode ser um problema, né? Às vezes ela também não vem por um efeito cômico, né? E não rimar também é interessante. Enfim, existem casos e casos. Mas é justo essa parte técnica que às vezes é a coisa que tem mais legal na canção e a gente não percebe conscientemente, mas o nosso inconsciente percebe e fica todo mundo feliz com isso, tá? Vamos entrar agora na parte um pouquinho mais técnica, que é o princípio do pentátulo. Vamos falar um pouco mais sobre o princípio do pentátulo, do que se trata, tá? Como a gente falou lá no começo, uma boa versão precisa observar a cantabilidade, o sentido original, a naturalidade das palavras, o ritmo e as rimas da canção. E esses 5 itens, cantabilidade, sentido original, naturalidade, ritmo e rimas, 5 é o que constitui o princípio do pentátulo, tá? Esses 5 itens foram definidos por um professor neozelandês chamado Peter Lowe. Quem tiver interesse sobre o assunto pode pesquisar o trabalho dele. Ele tem vários livros sobre o assunto. Apesar dos livros são em inglês, tá? Mas super se aplicam tanto ao português quanto quando você vai versionar outras canções. E ele associa a tarefa de versionar uma coisa tão difícil quanto você competir num pentátulo olímpico, né? O pentátulo olímpico tem 5 provas e você precisa dar o melhor em cada uma dessas provas. Só que nem sempre você é bom em tudo. Às vezes você corre muito rápido, mas você não nada tão bem, mas você não, enfim, dependendo da prova, vale a pena você não ir tão bem em uma prova para que você consiga ir muito bem em outra, né? No somatório, vai te dar a medalha, porque no somatório você foi muito bem, mesmo você não tendo ido bem em todas as provas do pentátulo, tá? Ele definiu esses critérios, ou provas, né? Onde a gente deve tentar fazer a nossa melhor marca em cada um. Foi o que eu disse, né? Às vezes favorecendo um em detrimento do outro, mas sempre pensando na pontuação geral da competição. A Índia aqui nos comentários falou, né? Exemplo disso, músicas lindas em um idioma que você não conhece. Às vezes você nem está entendendo o que a letra está dizendo, mas quando as coisas se encaixam ali, você fica muito feliz. E não é incomum você adorar uma música numa outra língua e quando você vai parar para prestar atenção na tradução, você até fica um pouco decepcionado, né? Eu, por mim, já tive casos em que me contrataram para fazer uma versão de uma canção e quando eu entreguei a versão, a pessoa ficou indignada, veio falar comigo assim, mas você você traduziu errado, porque a canção é tão alegre e a letra é tão triste. Então, o original é triste, né? Aí eu entrego a tradução literal da canção e a pessoa fica surpresa e às vezes até me pede para não fazer uma versão, fazer realmente uma adaptação, trocando porque não era bem o que ela queria, né? Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Aqui, a Evelyn comentando, né? Que ela não entendia inglês, mas deixava o coração quentinho, né? É o que a parte técnica também ajuda a gente a gostar da versão. E imagina se você pega uma versão em inglês, que você não conhece, não sabe o que está sendo dito, supondo que você não fala inglês. E aí, quando você vê a versão dela, não tem aquelas mesmas coisas, não tem as mesmas rimas, é outra melodia, porque foi inventada um monte de sílaba, às vezes faz você desgostar daquela canção, né? E aí estão dando alguns outros exemplos aqui nos comentários também. Seguindo aqui, vamos falar então apesar de que são 5 itens e a gente vai começar falando da cantabilidade, não existe uma ordem de importância. Todos eles são importantes. Você precisa se preocupar
com todos, tá? A gente começa pela cantabilidade, mas poderia ser qualquer outro, tá bom? A gente precisa sempre se lembrar que a versão é feita para ser cantada. Então, a gente precisa se preocupar com dicção, com ritmo, facilidade de reprodução das notas, né? Notas longas, graves, agudas precisam ser consideradas. Quem já tem alguma experiência com canto sabe que nem todas as vogais são iguais na hora de você cantar nos agudos, na hora de você cantar nos graves. Então, você trocar a vogal pode dar uma dificuldade adicional para o cantor, né? Às vezes a pessoa já aprendeu a cantar em inglês, já aprendeu a colocar a voz aguda naquela vogal. Tudo isso precisa ser levado em consideração, tá? Um compositor de teatro musical muito famoso chamado Stephen Sondheim, ele comenta o seguinte: o ouvinte não consegue fazer o que o leitor de poesia faz. Não pode determinar a velocidade da leitura e não pode reler a frase. Por isso, a letra da canção deve ser absolutamente clara no momento em que é cantada. E o letrista deve se certificar disso. Ele fala do letrista e a gente transporta isso para o versionista, tá? Se você precisa se preocupar com que o seu ouvinte possa ouvir aquilo e compreender aquilo ouvindo apenas uma vez e de primeira. Isso é muito importante, tá bom? Sentido. A gente tem que preservar a história que está sendo contada, principalmente se a gente está falando de teatro musical. A canção de teatro musical, ela gira em torno de um conflito que avança a história. Toda canção de teatro musical, toda canção boa de teatro musical, o personagem começa de um jeito e termina de outro. Existe uma transição que ocorre durante essa canção. E você precisa manter essa transição, você precisa manter essa história. Você não pode sair viajando e traduzindo tudo do jeito que você quiser, né? E para você poder encaixar o ritmo, rima, melodia, você vai precisar manipular um pouco as palavras, né? Você vai precisar efetuar uma transformação. Mas a sua escolha tem que ser cuidadosa para se manter dentro da semântica original, né? Isso fala um pouco daquilo que eu falo, da pergunta que eu respondi no começo da palestra, né? Ao invés de procurar rima pela rima, vamos procurar rima pelo sinônimo, vamos procurar rima pela tradução. Porque se eu conseguir rimar pela tradução literal, ou rimar através de sinônimos, além de ganhar no pentátulo na rima, eu ganho no pentátulo no sentido. Já são duas provas que eu consegui resolver aqui, né? Lembre que o ouvinte pode não conhecer o original. O sentido precisa estar claro para quem ouvir a letra da canção uma única vez, tá? A gente comenta, às vezes, se a pessoa me vem perguntar assim: eu estou indo para Broadway e quero assistir um musical na Broadway. Que musical que eu devo assistir? A primeira pergunta que eu faço é: você é fluente em inglês? Se a pessoa não é fluente em inglês, eu falo para ela: vá assistir o Rei Leão. Por que é o melhor musical que tem na Broadway? Não. É porque você já conhece a história do Rei Leão e você vai conseguir acompanhar a história todinha sem se perder. Eu não posso virar para ele: vá assistir um Hamilton da vida, que se você é fluente em inglês, você já não entende muita coisa, né? Se você não é fluente em inglês, você não vai entender absolutamente nada da história, né? A gente precisa entender isso, precisa entender tudo. E para que o ouvinte que não sabe inglês, mas que ouviu as canções, vai para Broadway e entende tudo em inglês, ele tem que ter ouvido as canções em português e entendido a história toda. Se não contar a história, ele não vai entender, tá? Claro que existem algumas exceções. Se você não estiver traduzindo para o teatro musical, você pode ter um pouco mais de liberdade, né? Quando você vai traduzir uma canção pop, por exemplo. Eu confesso que eu sou meio contra. Eu acho que a gente precisa sempre tentar transmitir o original, porque existem pessoas que conhecem o original e já se apaixonaram pelo original, né? Mas, enfim, isso acontece. E é sempre bom a gente entender, né, dentro de cada estrofe, qual é a parte principal, a história, o resumo, o que está sendo passado ali para que seja mantido na versão. A gente sempre precisa se preocupar com isso, tá? Precisamos também nos preocupar com a naturalidade, tá? A versão precisa soar natural. Não pode soar como uma tradução. Tem que parecer que aquela canção foi escrita na língua para a qual você está versionando. No nosso caso, se for o português, tem que parecer que aquela canção foi escrita em português, tá? E para que isso soe bem, para que isso soe natural, tá? Você precisa se preocupar com alguns pontos muito importantes. Primeiro, a ordem habitual dos termos da oração. A gente até, de vez em quando, faz algumas trocas dos termos, né? Mas a gente não sai que nem o mestre Yoda, né? Para quem é fã
do Star Wars. A gente não sai falando traduzir bem uma versão, agora vou, né? Porque se você faz essa troca, a compreensão do ouvinte fica um pouco prejudicada, né? Para mim, o melhor exemplo é o hino nacional, que apesar de ter sido escrito em português, né, ele começa com: ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. Eu confesso que eu, criança, nunca tinha entendido o que isso queria dizer. A gente cantava porque precisava cantar, né? Mas ouviram do Ipiranga as margens plácidas. As margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Está tudo fora de ordem. A gente tem que evitar que isso aconteça, porque não soa natural, né? Imagina eu chegar para você: oi, tudo bem? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. Isso não existe. Você precisa tentar manter a ordem natural. E você tem que imitar a língua falada, não a língua escrita, porque a canção é feita para ser ouvida. Mais uma vez, vou repetir que depende do personagem, mas 90% dos personagens vão falar de forma normal, do jeito que eles falam. Existem personagens específicos, existem personagens como, por exemplo, na Ana e o Rei, no musical do Rei e Eu, né? O rei do Sião, ele não fala corretamente, então talvez ele possa se confundir um pouco, ele vai falar errado em alguns momentos, mas é normal. Mas já a Ana, que é professora de português e está ali para ensinar português para os filhos do rei, ela vai falar extremamente correto, da forma mais correta possível, né? Tem que ser tudo perfeito. A versão tem que soar própria do personagem que está cantando, né? Exatamente o que eu falei. Você precisa levar em consideração o personagem que está cantando. E o gênero e o estilo musical devem ser observados. Existem canções e canções. Se você está versionando uma canção que a gente chama de show tune tradicional, né? Uma canção de teatro musical tradicional, aquela versão mais clássica, às vezes você precisa buscar um palavreado um pouco mais culto, né? Se você está traduzindo uma canção que originalmente é de hip hop, é necessário você falar a língua da rua. Talvez seja até necessário você cometer alguns erros de português, né? Vamos lá, alguns erros de português na escrita, mas que na língua oral são permitidos, não vou dizer permitidos, mas que acontecem com naturalidade, todo mundo faz, inclusive eu faço muito, né? Mas você tem que buscar isso. Você precisa, às vezes, sofrer um pouquinho falando errado para que soe natural a sua canção, tá? E, novamente, a palavra do Stephen Sondheim: muito esforço é necessário para que a arte soe natural. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat, né? É um desafio lindo, sim, eu acho muito lindo, né? E quem já versionou aqui como Jonathan deve saber que não é fácil, né? Para fazer bem não é fácil. A Evelyn está com uma dúvida: como vocês fazem com diferentes línguas totalmente diferentes? Porque tem diferentes sons do alfabeto, inclusive a ordem das orações. Você precisa adaptar para a língua que vai ser cantado. Então, se você está traduzindo de uma outra língua, que a ordem das orações é diferente, como o próprio inglês, a gente tem algumas coisas que é trocado, em português eu preciso colocar na ordem correta do português, tá? Novamente, nem sempre a gente vai conseguir fazer isso, mas esse é um dos pontos do pentátulo que a gente precisa observar, tá? Então, até me adiantando um pouco, nem sempre, e provavelmente quase nunca, você vai conseguir ganhar nos 5 pontos do pentátulo, tá? Então, eu estou falando para você que você não pode trocar a ordem habitual dos termos, mas se para você manter a rima, a métrica e o sentido original, 3 pontos do pentátulo, você tiver que sacrificar a naturalidade de trocar o termo da oração, você sacrifica um para ganhar em 3, tá? Então, você vai precisar fazer escolhas em alguns momentos. E tudo bem. O que você não pode fazer eu vou trocar aqui o termo e tá tudo bem, e não fez nada para a canção trocar o termo. Não deixou natural, não rimou, não está dando para cantar melhor, aí eu acho que você está cometendo um erro. Todo problema que você coloca na versão, ele tem que ser a solução de outros 3, né? Você precisa fazer essas escolhas, tá? Que não são fáceis, mas precisam ser feitas, tá? O ritmo é mais um dos pontos do pentátulo, onde você precisa respeitar a métrica, que a gente já falou, né? A contagem silábica, e a prosódia, né? A sílaba tônica tem que ficar no lugar certo, porque se você não respeita,
Essa frase aqui, por exemplo, ficaria assim: a métrica e a prosodia precisam ser respeitados. Parece aquela robô, né, falando, né? Você precisa, você precisa respeitar a métrica e a prosódia para que a coisa fique bem, para que dê certo, tá? Então é simples isso, é simples falar, mas um verso de 8 sílabas precisa ser versionado para um verso de 8 sílabas, onde suas sílabas tônicas coincidem com os tempos fortes. Ponto. É isso. Ai, mas eu não entendo de música. Eu tenho dificuldade para identificar o tempo forte da música, porque se você for ver um compasso 4x4, é tempo forte, fraco, meio forte, fraco. Ah, mas eu não tenho conhecimento musical. Se você quer trabalhar com tradução de música, eu sugiro que você estude e você tenha conhecimento musical. Mas se você não tem, também não tem problema. Cante. Cante. Ao cantar, você vai perceber o que está deslocando da sílaba. Você sabia, ao cantar, do berrou que o gato deu, que do berrou está estranho, do berrou não está soando bem. Está deslocando a sílaba tônica. Que nem todo deslocamento é tão evidente quanto o do berrou. Tá? Existem alguns que são mais sutis. E esses mais sutis, às vezes, você pode deixar passar, não tem problema. Se você ganhar em alguns dos outros pontos do pentatlo. Ok? Atenção a palavras-chave que ocupam o tempo forte do compasso. Pode ter sido proposital. O letrista pode ter escolhido aquela palavra forte naquele lugar para encaixar com o tempo forte, tá? Porque ele quer dar uma evidência para essa palavra. E esse efeito precisa ser mantido sempre que possível, né? E aqui a gente já entra num outro aspecto que a gente nem está falando aqui, que às vezes é uma coisa que é falado em uma canção, vai aparecer daqui a 8 canções no final do musical, e aquela palavra é muito importante e faz uma referência entre as duas canções. Quando você coloca essa palavra no tempo forte da canção, você dá destaque para ela. E aquilo fica martelado com um pouquinho mais de força na cabeça do ouvinte, né? Se você joga lá numa sílaba fraquinha, escondida, que passou desapercebido, pode ser que o ouvinte não se lembre lá na frente e não consiga fazer essa relação, né? Então, enfim, é mais uma coisa a se preocupar, né? A Karina comentando aqui, eu nem sabia que era um berro, achava que era outra palavra, né? E nem tem como saber se é proposital a canção, né? Só se a gente perguntar para quem criou a canção, que eu acho que a gente nem sabe quem é. Mas, enfim, era do berro que o gato deu. Berro que o gato deu. Enfim, existem inúmeros outros exemplos, inclusive na música popular brasileira. Não é proibido, acontece, mas faz com que esse tipo de coisa surja, né? A gente não sabe, a gente não escuta. E gera um desconforto. Gera um quê? Não entendi. E esse desconforto pode durar, porque o poema, você para. Você lê um verso, aquilo te deixou desconfortável, você para. Você deglute, você entende. Né? Na canção você não para. Está sendo cantado, o maestro está lá regendo. Vai um depois do outro. Um verso depois do outro sem parar. Então você não tem tempo de parar. O que foi que ele disse? Entendi. Você não tem esse tempo. E quando você para fazer isso, você perde o próximo verso. E é menos um verso para contar a história. Temos problemas. Né? E, chegando aqui no nosso quinto ponto, temos as rimas. As rimas da canção original precisam ser respeitadas. Ponto, fato, é isso. Tá? E você precisa fazer uma análise de estrutura das rimas para facilitar a construção do verso. Se você for começar o seu verso direto, sem pensar nas rimas, depois você vai ter um trabalho danado tentando encaixar rima, vai ficar mais difícil. E atenção às rimas internas que podem passar desapercebidas. Tá? E nisso a gente tem aqui o princípio do pentatlo, a cantabilidade, sentido, naturalidade, ritmo e rima, que são os 5 pontos que a gente precisa pensar quando a gente está traduzindo uma canção. Claro que existem canções que são peculiares e tem um ponto a mais, e tem algumas outras coisas que precisam ser observadas. Existe. Mas esses 5 pontos vão servir para praticamente 90% das canções que você vai versionar. Tem um dizer, né, do Carlos Renaud, que é um versionista brasileiro, que eu acho que diz bem o que a gente quer falar aqui com o princípio do pentatlo. Trai um verso para não trair uma estrofe. Trai uma estrofe para não trair o poema. Assim, traindo sempre e não traindo nunca, concilio 2 desejos, cuja realização é fundamental na concepção do trabalho: o de rigor e o de liberdade. A tradução da canção precisa ser técnica, eu tenho que ter o rigor técnico e eu tenho que ter a liberdade artística para falar o que o meu coração quer dizer. Né?
para fazer isso, em alguns momentos a gente abre mão de uma coisa para perder do outro lado, mas no somatório tem que ser bem, tá? Para quem é aspirante a versionista e gostaria de começar, eu dou uma dica aqui de por onde começar, tá? Os critérios do pentátulo, que eles vão ser observados no final, quando você terminar a canção, você precisa prestar atenção naqueles 5 pontos, onde você ganhou, onde você perdeu, para talvez ter que fazer algum ajuste, também serve como ponto de partida, tá? Então, na cantabilidade, você canta a canção e você marca na letra da canção as notas agudas e longas, tá? Porque vai ter uma dificuldade maior de cantar. E onde é necessário ter uma pausa. Tem lugares que as pausas são muito longas, então você não pode emendar as sílabas. E em português, a gente acaba emendando muita sílaba. Porque, como eu já falei, né, no inglês é tudo monossilábico, você acaba tendo que 3 sílabas do inglês virarem uma palavra só em português. E se tem uma pausa no meio, não convém fazer isso, tá? Sentido. Faça uma tradução literal da canção, entenda cada palavra. Eu acho que a gente está falando aqui com pessoas que são poliglotas ou que já trabalham com tradução, vocês sabem disso, né? Não adianta você, eu acho que essa palavra diz isso. Se você está com dúvida, você precisa pesquisar e entender exatamente o que aquilo ali está querendo dizer, tá? Naturalidade. Para que seja natural, você precisa estudar o musical, a música e o personagem que canta. Você tem que saber quem está falando aquilo, porque tem que ser natural na boca do personagem também, tá? O ritmo. Faça a contagem de sílabas e identifique os tempos fortes. Não tem por onde escapar. Pega cada verso, conta as sílabas, vê se existe alguma elisão, que às vezes existe, e identifica os tempos fortes, para que você consiga encaixar as sílabas tônicas nos tempos fortes, tá? Na rima, né? Identifique a estrutura de rimas da canção e dê atenção especial às rimas internas. Depois que você encontrou as rimas, dá uma lidinha de novo, que às vezes você deixa passar uma riminha desapercebida, tá? E além disso, procure por outras características. Às vezes tem uma piada, tem um trocadilho, e dê uma atenção especial para o título da canção. O título da canção, normalmente, é o principal da canção, né? E você trocar o título, às vezes, pode ser um problema. Então, evita trocar o título, dá uma atençãozinha especial. Um exemplo que eu posso dar aqui é uma canção do musical Cinderella, de Rodgers and Hammerstein, que tem um verso que é assim, em inglês. A lovely night, a finer night you know you'll never see. A finer night you know you never. Então é tudo com N, ó. Finer night you know you never. Tem uma brincadeira aqui. E essa brincadeira tem que existir no original, né? Enfim, existem canções e canções com todas essas peculiaridades, tá? Aqui, quando você fez isso tudo, pega a tradução literal e tenta encaixar na métrica, porque às vezes você já consegue, na tradução literal, matar alguns versos e fica bem. E por incrível que pareça, existe semelhança semética. Caramba, existem semelhanças fonéticas entre o inglês e o português em algumas palavras. Às vezes até rima. Às vezes o que rima em inglês também rima em português. Tem muita coisa que você consegue aproveitar, tá? Então, tenta já ver se já está rimando, se já está encaixando, porque se você fizer isso, você está preservando o sentido original da canção, o que é sempre bem-vindo. E vai fazendo, sem pressa, sem julgamento. Uma rima que você descarta aqui pode ser útil numa outra estrofe, né? Não fica, às vezes, muito tempo naquela primeira estrofe, pula para outra, volta, vai fazendo, tá? Sem problema. Mas aí, quando você terminar, você volta, você fica sempre girando, tá? E aí você checa se está atendendo os princípios do pentátulo. Caramba, não rimei aqui. Poxa, mas eu entrei na métrica, tá cantando bem, os outros pontos do pentátulo estão perfeitos, talvez não precise rimar. Mas se você conseguir rimar também, vai ser ótimo. Então é sempre bom pensar. Ufa, falei desesperadoramente, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas... canta em português também. Eu fiz a versão dessa canção. Mas eu confesso que eu não me lembro como é que ficou em português. Mas eu vou, enquanto eu vou falando aqui, eu vou buscando aqui e eu prometo cantar. A gente espera. Procure com calma. Eu prometo cantar até o final. Vamos lá, pessoal. Passando para a parte aqui da moderação das perguntas, então. Vou dar uma olhadinha no que a gente tem na caixa. Quem quiser falar a voz, é só usar o raise hand, como a gente já aprendeu nas palestras anteriores, que eu vou dando para vocês aí o direito de fala, tá bom? Vamos tentar ser, bom, dependendo da demanda aqui, um pouco breves, né, para que a gente possa
democratizar aí a fala para mais participantes aí, em mais ou menos uns 10 minutinhos que a gente tem. Eu vi já que o Rafael tentou responder algumas perguntas ao longo, então vou tentar lembrar aqui alguma coisa que não possa ter sido respondido. Aí eu já não vou saber mais. Pessoal, quem tiver interesse em perguntas, pode, por gentileza, fazer a voz? Eu acho que eu vi que tem algumas respondi dúvidas. a tudo que estava no chat. Eu acredito. Então não. Então aí agora só se alguém quiser falar algo, né? Eu pensei que pudesse ter ficado alguma coisa ali pendente. Eu acho. Se eu não tiver respondido, por favor, perguntem novamente. Mas eu vou responder aqui mais essas duas aqui, enfim, se eu puder. Em português, eu versionei assim. Vem um texto antes, né? Foi um momento encantador, encantador. Não vai haver na vida outro assim. Eu usei tudo com V, né? E falando aqui, alguém comentou que precisa prestar atenção também em gírias e ditos de outros países. Sim, precisa. E você precisa traduzir para o português, não literalmente. Você precisa traduzir uma gíria e um dito popular em algo que faça referência em português. Respondendo Teodoro, os pontos do pentátulo basicamente têm o mesmo peso. Você tem que tentar ver todos, mas você vai acabar tendo que trair um ou outro. Tente não trair nenhum, mas dependendo da canção, tem canção que o sentido é muito importante. Tem canção que tem uma estrofe que fala nada. Aí ali você pode trair o sentido. Depende especificamente de cada música, de cada caso. Vamos lá. Selene, tem alguma pergunta? Selene sempre adora fazer perguntas. Obrigada. Vamos manter a minha fama, né? Perguntadeira. Obrigada, Rafael. Encantadora a sua palestra. Encantadora. A sua voz é apaixonante, a sua voz é melodiosa e a sua voz é treinada. Muito obrigada. A pergunta, eu que agradeço pelos elogios. A pergunta vai girar em torno de ouvir você até a noite. Pode ficar falando até a noite dando exemplos. Mas eu acho que o momento é justamente isso. Como a música brasileira tem muitas versões e muitas cópias de músicas americanas e clássicos, eu queria ver se você tem os top 3 aberrações e as top 3 maravilhas. Eu confesso que é uma pergunta um pouco... Fui pego de surpresa, né? Só canta. Eu fui pego de surpresa. Mas eu digo o seguinte, eu não vou responder exatamente a pergunta que você fez, mas eu vou falar um pouco sobre o assunto. Antigamente no Brasil, não tinha gente, não existia YouTube, então a gente não tinha contato às vezes com as coisas. Tem muita canção que chega aqui no Brasil que a gente nem sabe que era original em inglês, né? Um exemplo que eu dou é aquela canção da Simone, como é que era? Nem o sol, nem o mar, nem o brilho das estrelas. Isso é uma canção de um musical chamado The Music Man. Mas ela chegou aqui no Brasil e as pessoas não conhecem o musical. Então, como você não compara, você nem pode dizer, você não tem capacidade de saber se essa versão está boa ou ruim. Felizmente, com a globalização, a gente já tem esse contato. E o trabalho do versionista começa a ser um pouco mais necessário. Porque antes você podia fazer, entre aspas, qualquer coisa e ninguém ia saber. Então, de uns tempos para cá, a gente ficou sabendo mais. Então, o meu top 1 da música ruim, para mim, é Juntos e Shallow Now. Por quê? Porque o original está dizendo que a gente não é raso, que o nosso amor é profundo, que a gente vai longe. E no Brasil ficou Juntos e Rasos. Não faz o menor sentido. Graças a Deus, o público brasileiro percebeu e caiu matando, né? E foi um fracasso. Se não houvesse a música original para poder fazer esse paralelo, o público nem perceberia, né? Então, isso para mim é muito bom. Essa canção que eu comentei, né, que em inglês chama Till There Was You, que é a canção da Simone, né? Nem o sol, nem o mar. Eu acho que a canção tá bela.
como ela não foi traduzida para ser cantada dentro do musical, ela não conta a história do musical, mas ela conta uma história bonita. Ela tem a mensagem que a canção queria passar. Então, para mim, é um bom exemplo de canção. Existe um CD de canções de Cole Porter, que, se eu não me engano, foi traduzido pelo Carlos Renaud, que foi um trabalho primoroso. Lá tem versões bem interessantes que foram traduzidas. Também gosto muito de ir lá, né? Então, acho que eu não respondi exatamente o que você perguntou, mas eu falei sobre o assunto, né? Sim, obrigada. Respondeu sim. Se puder ótimo. deixar o nome do CD... Eu não lembro exatamente, mas se você procurar pelo Cole Porter em português, deve encontrar. Eu vou procurando enquanto a gente conversa mais aqui. Pronto. A gente tem aqui a Indy também, quer fazer uma pergunta. Indy Costa. Descobri onde é que a mute. Você está me ouvindo muito bem, que meu microfone não é muito bom. Minha pergunta é mais relacionada a... Eu sou bem tímida e vou morrer de vergonha de perguntar. Pergunte, fique à vontade. Mas também eu sou autista, tenho uma dificuldadezinha de colocar o pensamento num sentido. Não percebi até agora. É assim, valeu. Em 97, eu tinha 18 anos. Aí eu fiz uma tradução de uma música, só que eu não sabia nem falar inglês. Eu peguei um dicionário e transformei. Incrivelmente, pelo que eu estou ouvindo agora de você hoje, eu me preocupei com a métrica, com a poesia, com o sentido, blá, blá, blá. E aí, é assim, eu tinha um cargo na igreja que a minha tarefa era arrumar músicas inéditas para os jovens cantarem. O jeito inédito que eu achei foi pegar a música americana, traduzir. Inédita, nenhum brasileiro sabia, porque veio na minha cabeça, né, a tradução. Aí agora, não sei quantos anos depois, a banda da minha cidade gravou a música e não me falou, nem falou com o autor americano, que eu, se eu não me engano, ainda hoje ele é vivo, e nem falou comigo, ficou como se eles tivessem traduzido. Aí eu queria saber se você teria um norte, assim, da gente como... Porque, assim, desde 97 eu venho fazendo tradução de música por diversão, não sabia nem que isso dava dinheiro. E aí eu queria saber se você dá um norte de como cadastrar da gente, como entrar em contato com o autor e blá, blá, blá. Pronto. Assim, esse problema que você sofreu, infelizmente, eu também sofro e sofro muito. Eu já tive vários dissabores de sentar numa plateia de um teatro, de um musical oficial, e pegar o programa e tá escrito outro nome, tinha versionista fulano de tal, outra pessoa, só que eu morava em Brasília e vim a São Paulo assistir esse musical. Aí a primeira música eu falei assim, nossa, parece muito com o que eu fiz. Mas tudo bem, porque são traduções, tem de um original, pode ser parecido. A segunda, nossa, também parece muito. A terceira, eu no teatro, não façam isso, é muito feio, abri o celular, peguei a minha versão e acompanhei. Palavra por palavra. Isso é impossível. Isso é impossível. Era a minha versão. E não só não me deram os créditos, como disseram que era outra pessoa que tinha versionado, que é um absurdo, tá? Infelizmente, no Brasil, se dá muito pouco valor para a arte. Infelizmente. As coisas que eu mais escuto eu achei na internet e usei, e achei que você não ia se incomodar, né? Eu achei na internet e não tinha o seu nome. Então, eu não sabia com quem entrar em contato. Aí eu respondo o seguinte, pois se você acha uma joia em cima de uma mesa, numa festa, que não tem o nome de ninguém, você vai pegar e usar? Você vai, no mínimo, gente, isso aqui é de alguém? Por favor, né? Então, que tal você colocar assim, autoria desconhecida, por favor, se você conhece o autor, entre em contato, coisa parecida, né? Então, isso, só tentando te deixar um pouco feliz, não acontece só com você. Agora, eu te digo que você deve sim mandar um e-mail, ou ligar, ou entrar em contato com a pessoa e falar assim, oi, tudo bem, sabe o que é? É que essa versão que você está usando é minha, e você não me deu crédito nenhum. Você se incomoda de pelo menos me dar o crédito da minha versão? No mínimo, né? Agora, se você quiser
ser um pouco mais drástica, vai no Tribunal de Pequenas Causas e processa. Eu faço assim. Se a pessoa não está ganhando dinheiro nenhum com a minha versão, eu só peço para me dar o crédito. Agora, se a pessoa está ganhando dinheiro, está vendendo ingresso com a minha versão, aí eu falo, olha, ou você me paga alguma coisa ou eu vou te processar. Você tem essas duas opções. O que você prefere? É o que eu faço. Muito bem, obrigado, Rafa. Tem mais perguntas aqui. O Jonathan quer falar? Oi, gente. Boa tarde. Boa tarde. Assim, é muito bacana poder conhecer esse trabalho, sabe? Porque quando eu estava na faculdade, eu tinha feito essa versão voltada à música do Nat King Cole, durante um intervalo de 2 aulas, entre uma aula e outra. Só um detalhezinho, Jonathan, se puder aparecer, que fica tão estranho só com o nome Adoro, assim, a gente agradece. Todo mundo, adora inclusive, quando podia aparece. abrir a câmera. Com gentileza. Obrigado. Então, assim, é incrível, é sensacional você finalizar uma faculdade, uma monografia, e você poder utilizar e trabalhar esses pontos voltados ao pentatlo de Peter Lowe e no final cantar, né? Eu participo de um coral há alguns anos e aí foi incrível, foi fantástico, né? A música foi When I Fall in Love. E aí eu fiz meio que a versão com Como é Bom Amar, né? Posso dar uma palhinha? Bem, é mais ou menos assim, a refrão original, né? No caso, When I fall in love, it will be forever. E aí, no caso, em português, ficou mais ou menos assim. Como é bom amar, este amor é eterno, ou então nunca amar. Então, assim, foi incrível. Isso foi em 2016, no caso, a minha defesa. Perdão, no caso, a conclusão, né, a monografia, foi fantástico. Eu tive uma grande orientadora que me deu esse espaço, porque dentro da universidade, eu acho que ninguém tinha, digamos, o cacife, né, essa coragem de poder abraçar essa parte voltada à tradução em letras de música, porque na época já era um tema ainda é um tema muito recente. Em 2016 se tornou, ainda era muito mais recente ainda, né? Essa coisa da versão, de manter o ritmo apenas. Então, não. Vou buscar alguma coisa que pudesse ver essa questão da mensagem, ver essa questão da história em si, alterando poucas coisas dentro da música. E aí foi que eu fui fazendo o processo, né? Realmente num intervalo de uma aula entre uma aula e outra. Então, foi incrível. Foi sensacional mesmo. E fico muito feliz de poder rever esse momento, sabe, de um estudo de caso tão bacana, tão legal, tão prazeroso. Muito obrigado, gente. Obrigado aí, galera do Poliglotar. Obrigado, Rafael. É demais. Sensacional. Muito bom. Obrigado, Jonathan. Tem alguns comentários aqui que eu queria ler aqui do pessoal. Aí aqui o Matheus colocou, né? É verdade, os forrozeiros são mestres em fazer versões estrangeiras. Aí Karina colocou, Beyoncé tem muito forró, né? Só que ela sabe, gente, toda vez que eu vejo assim, eu fico perguntando, como é que é essa questão do direito autoral? Rafael, esse pessoal dessas bandas, assim, eu imagino que as maiores, elas né, por serem maiores, acho que elas procuram ver essa questão dos direitos autorais. E as bandas menores, vamos dizer assim, essas bandas de forró, que muitas vezes a música circula ali em um âmbito mais nacional, estadual, até regional, você saberia dizer? Cada caso é um caso, tá? E existe também alguns conflitos, porque a lei americana é diferente da lei brasileira. Tem coisas que a lei brasileira permite que você faça, e tem coisas que a lei americana não permite que você faça. E aí, brasileiro é mestre em operar na brecha da lei, né? Enquanto nos Estados Unidos, os americanos, eles fazem o seguinte, a lei foi escrita. Se faltou uma vírgula para entender, eu não posso, eu vou parar e vou falar, não, mas peraí, o que a lei queria dizer? A lei queria dizer isso, então vamos fazer o que a lei queria dizer. No Brasil, se faltou a vírgula e de alguma forma louca você consegue interpretar diferente, eles usam isso para quebrar a lei. Funciona assim. Então, você legalmente no Brasil consegue fazer isso tudo porque você inventa artimanhas e um bom advogado te deixa fazer. Tá? Tentando responder a pergunta,
De acordo com a lei dos Estados Unidos, não. Você não pode usar sem autorização dos autores. Qualquer versão que eu fizer, eu preciso fazer a versão, enviar para o escritório do autor original, ele vai ler essa versão, ele vai autorizar, porque ele pode virar e falar assim, não gostei da sua versão, você não vai usar. O que normalmente acontece é ele falar assim, isso aqui você fugiu do sentido original. Muda, por favor. Né? Eu queria que isso aqui fosse mais assim. Aí você muda algumas coisas, submete novamente, e aí ele aprova. Depois, com a aprovação do autor, assim, não estamos nem falando de dinheiro ainda. Com a aprovação do autor, aí você vai, dependendo do seu propósito, você vai pagar os direitos corretos, que numa canção de forró, por exemplo, você tem que pagar os direitos ao ECAD, se eu não me engano. É uma outra história. Né? Para você fazer uma peça teatral, você tem que comprar os direitos da apresentação teatral. Então, depende um pouco de exatamente o que você está falando. Mas a forma correta seria essa. Você entra em contato com o autor original, ele aprova ou não a canção, e ele aprovando, se ele aprovar, você pode utilizar, e aí se você vai cantar numa banda de forró, você paga os direitos autorais. Eu acredito o seguinte, que essas bandas não consigam evitar de pagar os direitos autorais do ECAD, mesmo elas sendo pequenas. Só que os direitos autorais do ECAD é pouco, não é tão... Você consegue pagar, é um valor pagável. Mas eu duvido, pela minha experiência e pelo meu contato com os escritórios americanos, que alguns são muito chatos, que eles tenham essa liberdade toda para mudar a música por completo. Eu acredito que algumas coisas passam ali, principalmente porque quando você muda, você só usa a melodia, você troca a orquestração por completo. Talvez o compositor original ninguém conheça aquela canção. E ele não vai ficar ouvindo todo o forró que lança no Brasil para ficar vendo se aquilo é dele ou não. Então, eu acho que passa desapercebido. E se não passar desapercebido, a lei do Brasil tem algumas brechas que permite que você pague apenas o ECAD e está tudo bem. Aí, enfim. Ou seja, né, enquanto essa música não toca lá nos Estados Unidos, está tudo certo, né? Enquanto Beyoncé não descobre, porque eu tenho a sensação de que ela fica lá tão ocupada com as coisas dela que ela não sei se ela está sabendo que tá rolando a música. E outra coisa, a música fica tão pagode, diferente. Né? Tá tudo bem. Talvez ela goste. E a música? Talvez ela goste. Tem isso, às vezes ela goste. E ela tá recebendo o ECAD, entendeu? Então, assim, bem ou mal, cantem minha música. Não, e sem falar que às vezes a música fica tão diferente, porque se não é alguém informando, se ela ouvir, ela não vai, talvez ela nem reconheça a música. Eu não sei, eu às vezes ouço algumas versões internacionais, é que por conta do estilo fica tão diferente que às vezes demora você demora você descobrir qual é a música, né? E tem alguns comentários aqui engraçados, né? Aí a Indy colocou aqui perguntando se eu e vocês somos youtubers. Eu não, mas eu sou um forte candidato. Rafael já faz estrada aí, né, Rafael? Acho que você já é eu fui por força. Eu fui por força. Tem um canal Versão Brasileira que eu apareço lá anunciando alguns, mas lá eu não canto, não. Não, e eu também tô nesse mesmo caminho aí, né? A circunstância, ainda mais agora por conta da pandemia, alguns projetos online. Então, tenho feito algumas entrevistas, mas por enquanto não me considero youtuber, não. Tem um canal do YouTube, mas não, não me considero. Vamos lá. Aí o Jurubola brincou aqui, né? Dizendo que o Calcinha Preta se fez na base da versão. O Arthur Falcós colocou aqui que era um garoto e como eu, ele descobriu recentemente que era a versão, eu também não sabia. E interessante da gente essa... e quem também? Eu sempre vejo muita versão, na verdade, em forró, né? Assim, né? Tipo, por exemplo, Nickelback. Tem várias músicas em forró aqui no Brasil. Muitas músicas. Não, e até mesmo de outros estilos. O nosso amor. Essa aí é a versão total de uma música do Nickelback. Uhum. Tem várias músicas que chegam pra gente, por exemplo. Ana Carolina canta músicas que eu imaginava que eram dela, né? Mas ela, né, se apropriava e, né? Várias músicas circulam. Oi. A gente tem que terminar, cara. Daqui a 7 minutos. Estão finalizando. Tem a outra, pode deixar, temos só os 2 minutinhos aqui para poder finalizar, né? Deixa só eu porque falar a discussão aqui. Foi boa. Deixa eu só falar aqui que eu coloquei lá no comentário o CD, né, que eu tinha comentado. E se tiver sobrado alguma dúvida, pessoal, eu tô lá no grupo do WhatsApp do Poliglotar. Faça a pergunta lá, se puder, imagino que possa, né? Faça a pergunta lá só para me marcar, né? Para se sumir eu não achar, né? Que eu respondo com o maior prazer. Pronto, aproveitar o ensejo aí antes da gente fazer a foto de grupo final,
para agradecermos aos nossos patrocinadores. Obrigado, Rafael, pela sua contribuição. Eu que agradeço. Acho que todo mundo gostou muito aí. Infelizmente, a gente não terá tempo para mais perguntas. A gente agora vai fazer uma foto aqui. Cassiana, você quer falar? Você tem 30 segundos. Então, a gente vai arrumando para a foto. Tá bom. Não, assim, é questão de ver. Pode finalizar a interpretação, viu, Vanessa? Carlos está cortando. Acho que é porque o carro está em movimento. Eu acho que a gente não... então só a foto mesmo. Vou ter que... só a foto. Eu vou ter que, infelizmente, mutar, porque como você está em movimento, a gente não vai conseguir... Agora, só um instante, não estou conseguindo mutá-la. Bom, vamos para a foto, né? Vamos fazer um registrozinho. Quem quiser aparecer, essa é a hora. Prontinho, pessoal? Olá, temos aí. A tua interpretação para estar ali. Olha, tudo bonita. Vamos lá, ó, bem melhor assim. Valtinho disse que não quer aparecer, que está todo empolado. Não sei quem mais aí não penteou os cabelos. Vamos lá. Pronto, o Diego ali apareceu. Não sei se mais alguém. Caso só um pouquinho, não vai. A pessoa vai fazer uma versão botando a mesma música, mas isso causa uma confusão. Pelo menos, eu não gosto. No outro ritmo, geralmente eu não gosto de. Num determinado ritmo. Tá cortando, a gente não vai conseguir te ouvir de qualquer forma, tá? A gente vai ter que tirar uma foto e encerrar, viu? Vamos lá. Perguntas agora no grupo do WhatsApp. Foi? 3, 2. Pronto, registrado. Muito obrigado aí pela participação de todos e nos encontramos aí nas 2 próximas salas, tá? Uma delas, para finalizar aqui a nossa conferência, é a palestra sobre Libras, né? Mitos e verdades em torno da língua brasileira de sinais, que vai ser ministrada pelo Arley dos Santos e vai ser interpretada em Libras. E tem também uma palestra da Jenny Garcia em espanhol, Oportunidades Laborales para Tradutores e Intérpretes Noveles, para quem quiser saber mais sobre o mercado de trabalho, sobretudo para quem está começando. Tá bom, gente? Obrigado e nos vemos aí nas próximas salas e estamos já quase que encerrando aqui o evento, tá? Obrigadão, até daqui a pouquinho. Muito obrigado, pessoal. Até mais.